Olá, tudo bem por aí? Hoje já vamos para o nosso 10º dia de leitura do livro dos Salmos. Leremos apenas o Salmo 22. Por ele ser um pouco mais extenso, nós vamos nos deter apenas nele. Lembrando que a minha divisão que eu fiz foi mesmo baseada na quantidade de versículos, para que não ficasse em demasia uns dias mais do que outros, mas é inevitável que isso aconteça, que alguns terão um pouco mais e outros um pouco menos. Mas está tudo no programação nossa aí, de 68 dias de leitura bíblica do livro dos Salmos, contemplando 2 meses e 8 dias. Tá bom? Bora lá? Salmo 22. Já começo dizendo que esse salmo ele foi dividido no assunto em 2 tópicos. A primeira parte, falando um pouco da súplica que Davi faz, a sensação de abandono que ele tem. E a segunda parte, que isso vai até o verso 21. E a segunda parte do verso 22 em diante, que já é uma ação de graças em comemoração a todas as maravilhas que o Senhor faz e o que o Senhor ainda fará, ainda faria no caso de Davi declarando ao povo e à sua descendência. Então vamos lá. Sofrimento e vitória do Messias. Ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparastes? Quem lembra dessa frase no Novo Testamento, e ela é uma das frases bem citadas no Novo Testamento, vai se recordar que foi a frase em que Jesus usou, fazendo referência a esse salmo, essa colocação colocada aqui em Davi, quando ele está na cruz e pede a Deus e pergunta a Deus porque o desamparou quando naquele momento ele carregava o próprio pecado do mundo. E no original, o Deus meu está escrito em hebraico e o porquê me desamparaste em aramaico. Só uma curiosidade para vocês. Então, agora do primeiro salmo, do primeiro versículo até o versículo 21, nós estaremos falando e retratando a súplica que Davi faz, a sensação de abandono e de ser deixado de lado, como então o reforço foi usado também por Jesus, esse primeiro versículo. Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido? Verso 2, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. Então Davi aqui declarando mesmo em quem eles têm crido e que é a identidade de Deus para com o povo de Israel, né? Ele é santo, ele é entronizado entre os louvores pelo povo para com ele, e os pais de Davi confiaram, né, neste Deus. Verso 5, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. A palavra verme que ela também foi citada antes do livro dos Salmos, em Davi ter comentado, em Jó, no capítulo 25, no verso 6, e também foi anunciada que o homem como sendo um verme, ou seja, não valendo nada, em Isaías 41:14. Verso 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-me como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, e como caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca.
assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Do verso 12 até o verso aqui 16, Davi demonstra exatamente a incapacidade que ele tinha e já estava tendo de suportar os ataques dos inimigos contra a vida dele. Ele falou assim, olha, são muitos que estão me cercando, são muitas pessoas que abrem a boca contra mim, falam mal de mim, que me cercam, me despedaçam e fazem rugir como um leão, ameaçando, né? E os ossos ficam desconjuntados, o coração se desfalece como cera, ou seja, descrevendo um momento muito crítico na vida dele, no sentido de estar desfalecido, de perder as forças. E quantos de nós, em alguns momentos da vida, não passamos assim, né, queridos? Achar que realmente nada vai dar certo e que não tem muito o que fugir. E olha o que fala, vou repetir o verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Enquanto Davi estava ali lutando com os inimigos, eles tentaram contra ele, e enquanto ele ficava tentando se defender, as mãos deles, os pés deles foram machucados, foram transpassados pela dor. 17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então, juntando esses dois versículos, nós podemos compreender que ele estava no momento em que ele foi roubado, né? Salteadores vieram contra ele, tiraram dele as roupas, as túnicas, e ele estava olhando já para os seus ossos desnudos, ali, olhando, encarando. Achei engraçado, né? Os ossos estão me encarando em mim. Uma expressão um pouco diferente para dizer que eu estava nu e tinha sido roubado. São expressões antigas que vale a pena separar para pesquisar um pouquinho. Eu estava lendo assim, peraí, os ossos estão me olhando e me encarando, como que significa isso? Mas toda a Bíblia tem que ser entendida também num contexto, né, querida? A gente sabe disso. Não pega um versículo isolado e tenta explicar, não. Tem que entender o contexto todo. E aqui logo embaixo já explica que a túnica foram deitadas sorte, ou seja, lançaram sorte. Quem vai ficar com aquela túnica que foi roubada e tirada de Davi? Verso 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, a partir do verso 22 adiante, lembra que eu falei a primeira parte até o verso 21? Ele é mais fazendo súplica, declarando quem Deus é, dizendo que precisa mesmo de Deus. Do 22 em diante, a segunda parte do entendimento de conteúdo desse salmo, ele começa então a dizer que ele fará ações de graças e que ele declarará o poder de Deus às nações, e essas nações se converterão e elas sentarão à mesa e comerão e se fartarão e continuarão anunciando que Deus é Deus. Observe isso aqui comigo, olha. Vou repetir o 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio do povo. Davi vai cantar quem Deus é e declarar o poder de Deus. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Ele chama então o povo para que adore a Deus, para que se devote a este Deus, e que inclusive toda a posteridade de Israel também sirva a este Deus. Pois quem? Deus não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Aleluia! Que esse Deus que você serve, que eu sirvo, Davi declara aqui, olha, que ele não despreza e não abomina a dor do aflito. Está aflito? Está angustiado? Tenha certeza que o Senhor não te abandona e nem oculta o rosto de você, mas ele ouve todo aquele que grita por socorro. Vamos terminando, verso 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem.
Os sofredores, aqueles que passarem por dificuldades, que aprenderem a clamar ao Senhor e buscarem viver o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eles hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, olha, eles vão se lembrar-se-ão do Senhor. E a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Olha que lindo que Davi traz esse entendimento de que ele vai proclamar o poder de Deus, ele vai anunciar que Deus é Deus, ele vai dizer do quanto ele é poderoso e de que mesmo que passe por dificuldades, o Senhor é Deus para prover, para não desamparar e para acudir. E naquele momento em que eles vivenciarem isso, ele vai dizer assim, olha, essas pessoas irão se converter a este Deus, elas irão aceitar Deus como Senhor de suas vidas, vão se prostrar diante deles. Todas as nações da terra e todas as famílias das nações irão se prostrar a esse Deus, porque Davi anunciou, pregou, disse de quem Deus, mostrou a prova de que Deus é Deus, e haverá uma conversão geral deste povo a Deus. Versículo 28, pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Do Senhor é o reino. Então, tem muita gente achando que é rei de alguma coisa aí, né? Que tem poder para fazer alguma coisa, mas a Bíblia fala que é do Senhor que é o reino. E Ele é quem governa as nações. Essa parte é mais difícil de entender quando a gente às vezes percebe que existem governantes maus e governantes ruins. Lógico que Deus é quem governa todas as nações e tudo está sob o governo dele. Ele também permite maus governantes, né? No entanto que o povo de Israel vivia diretamente com Deus, sendo Deus na vida deles, e eles quiseram um rei, e Deus permitiu que houvesse Saul na vida deles. Mas era da vontade de Deus que Saul existisse para governar um povo? Claro que não. Era o povo, Deus queria que o povo buscasse diretamente dele o governo, porque dele é o reino, e é ele quem governa todas as nações. Mas nós precisamos compreender, queridos, que todas as autoridades são formadas, instituídas e concebidas pelo próprio Deus. É Deus quem permite que os governantes estejam naquele lugar. Então, que nós clamemos ao Senhor por misericórdia, caso nós tenhamos governadores, líderes, governantes que não são da vontade do Senhor, porque Ele governa, e é preciso que a gente peça misericórdia ao Senhor pelas nossas vidas, por aqueles governantes. Oremos por eles, oremos pelas autoridades, porque eu volto a dizer, elas são instituídas por Deus. Vamos terminar então? Verso 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Olha que anúncio maravilhoso que ele faz, que até aquelas pessoas que vieram contra, elas vão se converter, elas vão se render a este Deus, e elas vão ter que declarar que realmente Deus é o Deus de toda a vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então essas pessoas que hoje são inimigas do Senhor, elas se converterão a este Deus, elas se dobrarão a este Deus, elas aceitarão e reconhecerão que Deus é Deus, e não só isso, irão anunciar a posteridade, e essa posteridade também irá entender a justiça de Deus, irá se render, e contarão também que Deus é Deus, que continua fazendo maravilhas. É fé, queridos, vamos crer, é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vivamos crendo que o Senhor pode todas as coisas, e que não tem homem, nenhuma situação maior do que a ação do nosso próprio Deus. Amém? Um abraço para você, até amanhã, se nosso bom Deus permitir. Hoje finalizamos já o nosso 10º dia. Deus é bom, maravilhoso. Um grande abraço. Fiquem na bênção e na paz do Senhor. Precisando de alguma ajuda de cunho espiritual que eu puder ajudar, eu quero continuar dizendo e proclamando o quanto Deus é Deus para curar enfermidades, para transformar casamentos, para curar a alma ferida e para fazer que o nome dele seja exaltado. Um grande abraço, Deus abençoe, até amanhã.